se persistir o amor. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Ateia, um podcast com bate-papo sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, movimento maker, cultura e muito rock and roll. E hoje, 13 de julho, é o quê? Dia Internacional do Rock. Então aguarde, porque vem muita música boa aí. Só para lembrar, esse podcast é uma iniciativa da Ateia, trilha empreendedora de inovação e aprendizado, que busca criar uma cultura empreendedora em Formiga e região por meio de atividades de formação, como cursos, workshops, palestras e várias outras ações. A Ateia é formada por 3 parceiros: o F7, o movimento de empresários e profissionais que busca incentivar a inovação, o empreendedorismo e a sustentabilidade, o IFMG Campus Formiga, por meio de seu laboratório de inovação, criatividade e empreendedorismo, o Liceu, e o SEBRAE, instituição com décadas de atuação de apoio aos empresários e de formação empreendedora. O tema do nosso episódio de hoje é a economia criativa. Vamos falar sobre esse setor econômico que tem crescido no mundo todo e que, em Formiga, representa uma grande oportunidade para os empreendedores. E para falar sobre economia criativa, vamos receber o convidado Igor Bastos, CEO e diretor criativo da Espacial Filmes. Quem vai conversar comigo e com o Igor sobre economia criativa é o André Monteiro, sócio proprietário da MRA e um dos líderes do F7, Miguel Rivera, professor do IFMG Campus Formiga e coordenador da equipe gestora do Liceu, e a Ana Paula, analista técnica da microrregião de Formiga do SEBRAE Minas. A nossa atração musical de hoje tem tudo a ver com Formiga e marcou uma geração aqui na cidade e na região. E eu estou falando aqui porque passei minha adolescência aqui em Formiga, né? E o nome dele é conhecido no cenário nacional. Ele é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e artista plástico. É o Gleison Túlio. Pois é, ele vai estar conosco hoje e vai falar um pouco sobre o seu trabalho e a sua música. Nossa conversa de hoje é sobre economia criativa. Talvez muitos ainda não tenham ouvido essa expressão. Outros podem ter ouvido, mas acham que o conceito está ligado somente às artes. Então, hoje nós vamos ver que a indústria da criatividade vai muito além. Não é isso, Miguel? Explica para nós, por favor, do ponto de vista teórico, o que é economia criativa? Como que a academia tem estudado esse tema? Bom, Marielle, a economia criativa como campo de estudo é um campo novo, né? E mesmo como um campo da economia propriamente dita, a sua delimitação ela é relativamente nova. O conceito começa a surgir lá no final da década de 80, há uma certa controvérsia se surge na Inglaterra, se surge na Austrália, mas enfim, no final da década de 80, início da década de 90, começa a ser discutido esse tema, que é a economia criativa, muito em função da mudança, né, dos paradigmas econômicos que a gente estava vivendo. A gente estava saindo de uma sociedade ainda industrial, né, fortemente baseada em ativos industriais, uma economia ainda com características tradicionais. Com a revolução da informação, surge um novo paradigma de produção de valor, né, que é a sociedade do conhecimento. E aí nada mais coerente que se agrupar, né, do ponto de vista de estudo, o conjunto de atividades que tem como principal ativo isso, o conhecimento. E aí alguns autores começam a dar esse conjunto de atividades o nome de economia criativa, né? Existem várias definições, não existe uma definição universalmente aceita ainda dentro da academia, mas basicamente, para a gente entender, a economia criativa envolve as atividades que têm como principal matéria-prima o talento e a criatividade das pessoas. Certo? Imediatamente a gente pensa em manifestações culturais, né? Música, teatro, pintura, dança. Isso faz parte da economia criativa? Faz. Mas é importante a gente não confundir com a indústria cultural. A gente tem a característica da indústria criativa ou da economia criativa quando você envolve a produção de conhecimento numa perspectiva econômica também, mas não só econômica.
Isso também é uma dimensão importante da economia criativa, né? Envolve a satisfação das pessoas como artistas, como produtoras daqueles bens. Bom, e em termos de classificação, de divisão, vários setores são enquadrados dentro dessa perspectiva da economia criativa. Passa, por exemplo, pela arquitetura, o design de produto, de moda, a indústria de games. Então, é um segmento, é uma indústria muito diversificada, certo? No Brasil, aliás, no mundo, o impacto da economia criativa já vem sendo medido por várias instituições. A ONU, por meio da Conferência Nacional de Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, né, da sigla em inglês, ela dimensionou que de 2002 a 2015, o PIB, né, ou seja, o conjunto de riqueza produzido pelo setor da economia criativa no mundo todo, saltou de cerca de 200 bilhões de dólares lá em 2002 para quase 600 bilhões de dólares em 2015, ou seja, no espaço de 13 anos, você mais que dobrou o tamanho da economia criativa no mundo, certo? O impacto é tão grande dessa economia criativa no mundo que hoje, né, em 2021, a ONU decretou como o Ano Internacional da Economia Criativa e do Desenvolvimento Sustentável. Então, ela juntou esses dois conceitos, esses dois campos de estudos, que têm uma interligação muito forte, e propôs para os países que celebrassem, desenvolvessem atividades tentando dinamizar, principalmente os países em desenvolvimento, dinamizar esses setores da sua economia. No Brasil, infelizmente, né, a gente já teve uma Secretaria de Economia Criativa a nível federal. Essa secretaria hoje não existe mais, é uma pena, né, mas ainda tem algumas ações pontuais. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, você tem uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? O estado do Rio tem desenvolvido muitas ações em relação ao desenvolvimento da economia criativa. Uma ação muito interessante do Rio de Janeiro também é feita pelo meio da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ela produzia anualmente mapas da economia criativa no mundo inteiro, no Brasil todo, né? Identificando as atividades econômicas desse setor no Brasil todo. O último que foi publicado foi em 2018, relativo a 2018, publicado em 2019, né? A gente, muito provavelmente, em função da pandemia, esse trabalho foi prejudicado, mas a FIRJAN tem desenvolvido um trabalho muito interessante de entendimento desse setor tão dinâmico da economia. Ana Paula, e para o SEBRAE, como que a instituição vê e trabalha com a economia criativa? O SEBRAE atua para transformar essa habilidade criativa natural num ativo econômico e aí um recurso para o desenvolvimento de negócios duradouros. Então, o nosso trabalho é estimular modelos inovadores e que desenvolvem essa economia criativa. No âmbito nacional, o SEBRAE trabalha com parcerias em entidades representativas do setor. No nosso estado, a gente trabalha muito com a Secretaria Estadual mesmo, e a gente tem até a participação na Minas Audiovisual, que atualmente é um maior projeto que a gente tem tido, mas nós temos projetos pelo estado de economia criativa. Mas se você não faz parte de um projeto, e como que você pode adentrar essas parcerias que o SEBRAE faz para o segmento? A gente também atua individualmente, e mesmo que, talvez no estado ou aqui na cidade de Minas Gerais, onde você está e não tem um projeto específico para o segmento de economia criativa, a gente tem várias áreas que a gente atua de forma individual. Então, a gente atende empresários desse segmento com esse pilar, como o Miguel mesmo citou. Então, a gente tem arquitetura, artes visuais, o cinema, a televisão, a publicidade e outras mídias, o design, games, a música, a moda, a editoração, games. Esse é um mercado, no geral, que nós atuamos e que nós podemos apoiar os empresários e empreendedores desse segmento. Então, dentro da minha perspectiva, a economia criativa, ela é tudo aquilo que gera propriedade intelectual. Então, a partir do momento que você tem um trabalho, um serviço, que você elenca ele como inovador, mas você não possui a propriedade intelectual dele, ele não é dado como economia criativa. A economia criativa, ela é a partir do momento que você detém na sua mão a propriedade intelectual. Então, como é que isso é feito? Isso pode ser feito através de uma patente,
isso pode ser feito através de uma publicação de um artigo, isso pode ser feito através de um registro dentro da Biblioteca Nacional. E aí, a partir do momento que você detém essa propriedade intelectual, aí você passa a explorar a criatividade. E aí o ramo do seu negócio passa a ser aquilo que você produziu intelectualmente. Então, se o seu negócio não produz propriedades intelectuais, ele não é de economia criativa. Porque isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque às vezes as pessoas acham inovação, isso é outro ramo, isso é outra coisa. O seu negócio ele vai passar a ser um negócio dentro desse sistema, a partir do momento que você produzir. Como que isso pode produzir? Aí, como é que o Sebrae pode organizar as cooperativas, esses grupos de empresários? Um exemplo muito claro é o selo de origem. O Joãozinho da Saroncred fez um trabalho de desenvolver o selo de proteína que vai no queijo. Então, o queijo ele ganha um selo de origem. A partir do momento que ele ganha um selo de origem e é patenteado o selo é patenteado, a marca é patenteada, o brand é patenteado, aí você começa a agregar valor naquele produto e aí ele passa a ser uma propriedade intelectual daquele processo de fazer queijo. Então, assim, é muito legal que a gente pense que alguns trabalhos eles ainda não são de economia criativa, mas eles têm potenciais de ser. A partir do momento que você procura a academia, o Miguel, a partir do momento que você procura o Sebrae e vai em busca de como registrar e tornar aquilo propriedade sua. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que deixar claro, até para as pessoas também proteger, porque tem um negócio, roubar ideia, mas a ideia, ela só vai concretizar em alguma coisa sólida que o direito da propriedade pode proteger a sua ideia a partir do momento que ela vira alguma coisa. Mas o seu queijo, a sua receita e o selo de proteína, no caso especificamente, podem ser. E aí você agrega uma marca no seu produto. Então, assim, quando a gente fala de economia criativa, a gente vai muito para esse lado, sabe? Do registro, da propriedade intelectual, de tudo isso que, pelo menos no meu campo conceitual, assim, não sei se todo mundo concorda, e é legal que discorde, mas no meu ramo, dentro do que eu entendo de entendimento, para mim a economia criativa, o caminho é esse. Obrigada, pessoal. Eu acho que já deu para a gente entender um pouquinho sobre esse setor que é tão dinâmico, né, da economia. E nos próximos quadros, nós vamos aprofundar mais nesse assunto. Como vocês sabem, nosso podcast, além de muita informação, traz sempre uma atração cultural para os nossos ouvintes. E neste episódio, além de ser o Dia Mundial do Rock, nosso convidado é o Gleison Túlio, mineirinho como nós, e que, como eu já disse, é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e artista plástico, e marcou uma geração. E quem vai conversar com ele é o nosso artista residente, André Monteiro, o Dedé, de quem eu também sou muito fã, viu, Dedé? Fã de carteirinha. É com você. Obrigado, Arielle. É um prazer te receber aqui, Gleison. Esse podcast em Formiga, cidade de rock and roll. Você é um cara que marcou a história aqui em Formiga. Formiga te ama. Para mim foi especial porque a gente teve a oportunidade de você ser umas referências para mim também. Eu ia moleque, 12, 10 anos, eu sentava na beira do palco do jazz para assistir você tocar. Você trouxe um estilo diferente, né, de som, principalmente na mão direita, né? No rock and roll a gente usa muito a mão esquerda, né, Gleison? Mas você vê com os elementos aí novos de uma banda completa, sozinho. E a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, de artista, seus projetos que você marcou, que marcou na sua trajetória. Pois André, o pessoal todo, é um grande prazer estar aqui. Formiga faz parte da minha história, sim, e com muito carinho, né? Eu tenho muitas boas lembranças, né? Ainda hei de ter mais ainda, hei de tocar muito aí, né? Eu sou mineiro da cidade de Pedro Leopoldo, né? Terra onde Chico Xavier nasceu, e eu fui nascido e criado em Pedro Leopoldo, e há 2 anos eu moro numa cidade que chama-se Dom Joaquim, que é a terra dos meus pais. Lá em Pedro Leopoldo, aos 8 anos, eu comecei a tocar, né? E a princípio eu queria ser padre. E aí, depois que eu comecei a tocar guitarra, eu aprendi
a tocar violão, eu desisti dessa ideia e fui para o caminho do rock and roll, assim. E desde então eu venho tocando, né? Comecei profissionalmente aos 13 anos, dando aulas e já viajando com as bandas. E aí, desde então, já tem, né, mais de 30 anos aí de carreira e, né, já rodei, não muito, mas também nem tão pouco, né? Já toquei em alguns países, já representei Minas Gerais aí em vários lugares do Brasil e do mundo. E continuo fazendo isso ainda, tentando fazer do jeito menos pior possível. Gleice, então vamos escutar um clipe, uma versão que você fez aí. De qual música que você fez essa versão? Essa versão é uma música que chama-se M79, de uma banda que é a minha banda preferida, Vampire Weekend, uma banda nova-iorquina muito legal, de indie rock. E essa versão é um clipe que eu gravei em 2012. Então com vocês aí, Gleison Túlio.
of Jackson Crowder. Watch your step along the Asher glass. E agora, vamos de quadro Informe-se. Assinado o decreto que trata de direitos de liberdade econômica. A primeira notícia de hoje é sobre a assinatura pelo prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, do decreto municipal número 8.829, que regulamenta dispositivos da Lei Nacional número 16.874, de setembro de 2019, que trata de direitos de liberdade econômica. O decreto, publicado em 14 de junho, estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e dispõe sobre a atuação do poder público municipal como agente normativo e regulador. Essa notícia foi publicada no site da Prefeitura Municipal de Formiga. E de que forma que esse decreto pode auxiliar os empreendedores, pessoal? Alguém quer falar para a gente? O decreto de liberdade econômica vem facilitar o processo de abertura de empresa no município e também da renovações de alvará. Atividades de baixo risco já não precisam mais se deslocar à prefeitura ou aos órgãos competentes que a ela pertencem para ter o seu alvará de funcionamento e licenças. Então, todas as atividades de baixo risco, elas já são dispensadas no ato da abertura. E assim já podem começar a operar a partir do momento em que ela foi aberta, seja ela microempreendedora individual ou seja ela com registro na Juseng, né, de demais portes. O que vai decretar agora essa exigência com relação ao alvará é, de fato, a viabilidade e o risco em que ela se encontra. Eu acho a notícia boa, pessoal, mas assim, é importante a gente salientar o seguinte, o decreto vem desburocratizar um pouco o processo de abertura de empresas, né, ou de manutenção de empresas, o que por um lado é bom, para o aspecto do empreendedorismo é bom, mas a lei, né, federal, ela recebeu algumas críticas por ser, em certos aspectos, muito permissiva. Então, acho bom a gente levar isso em conta também, apesar dela falar em empreendimentos de baixo risco, talvez, né, na regulamentação municipal, seja interessante fazer um pente fino nisso, para, obviamente, não colocar o consumidor, né, em risco, nem ter um equilíbrio entre a liberdade econômica e a proteção do consumidor. É só fazer essa ressalva, mas a lei realmente ela é positiva, né, no balanço eu entendo que ela é positiva. Obrigada, Miguel. Vamos para a próxima notícia. Bancos elevam o tom em meio à expansão de fintechs. Nossa próxima notícia foi publicada no site do Valor Invest e mostra que na abertura do principal congresso de tecnologia bancária do país, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, Isaac Sidney, subiu o tom sobre a atuação das fintechs no Brasil. Segundo ele, enquanto a economia brasileira teve retração de 4% no ano passado, os bancos, e não fintechs, deram às famílias e às empresas volumes inéditos de crédito. O presidente da instituição acrescentou ainda que as instituições financeiras não só falam de tecnologia, mas fazem inovação. Não temos vergonha de sermos bancos, muito ao contrário, e também não nos escondemos atrás de letras, marketing e grifes, disse ele. Eita, rolou um climão, hein? E antes de passar a bola para vocês comentarem esse clima de guerra que parece estar surgindo entre os bancos tradicionais e as fintechs, acho que seria interessante explicar para os nossos ouvintes o que é uma fintech, né? Quem que pode nos ajudar com isso? Bom, fintech, gente, é uma empresa de tecnologia ligada à área de finanças, né? Geralmente são startups, esse nome se dá para empresas que estão iniciando, né, que têm modelos de negócios disruptivos. Então, são essas empresas que, nos últimos anos, têm começado a incomodar muito o setor dos bancos tradicionais.
né? E a fala do presidente da Febraban vai muito nesse sentido, né? Até porque hoje você já tem fintechs, como a Nubank, por exemplo, que já é um unicórnio, né? Que é uma empresa avaliada em mais de $1 bilhão. Então, elas já não são tão pequenas, mas estão começando a incomodar o setor bancário tradicional, né? Tirando clientes, pegando fatias do mercado cada vez maiores. Então, a Febraban começou a reagir, né? Levantou uma lebre aí importante da questão da regulamentação, que eu acho que é uma questão a ser pensada. Com certeza, Miguel. E é interessante nós entendermos que, por exemplo, o Pix, ele ganhou, né, um prêmio a nível global com relação a um meio de pagamento, né, como o melhor sistema de pagamentos. E isso é muito relevante para nós, porque ele veio para facilitar as nossas transações bancárias e o que um mercado gera de inovação, principalmente nos nossos hábitos de consumo, faz com que o outro também reaja e tenha soluções melhores. Então, eu não acredito num modelo que um é melhor que o outro, mas sim num modelo em que nós, consumidores, estamos sendo muito beneficiados nesta metodologia de uberização, né, nesse serviço ao consumidor. Então, isso é muito positivo para nós. Eu acho importante, né? O debate é sempre importante, porque eu defendo essa tese assim, nada é absolutamente bom ou absolutamente ruim. Eu acho que o setor bancário tradicional tem suas virtudes, as fintechs trouxeram, né, um ganho enorme para o consumidor, mas a questão da regulamentação eu acho importante, como, por exemplo, esses aplicativos de entrega, né? Eles têm sido muito questionados, como o iFood, porque as pessoas que fazem as entregas não têm vínculo de nenhum trabalhista, então não tem um amparo social em relação às empresas que estão trabalhando. Então isso está sendo questionado, e não só no Brasil, né? Isso é um fenômeno no mundo inteiro, né? Que é o que você comentou, essa uberização do trabalho. Você tem muita gente empreendendo, trabalhando para essas empresas, mas sem nenhuma proteção social. Então, até que ponto a nossa sociedade, ou cada país, vai aceitar isso? Então, eu acho que a discussão é sempre válida, né? Eu acho que a Febraban, obviamente, está defendendo os interesses dos grandes bancos, mas ela traz à luz essa questão de discussão da regulamentação da atividade. Óbvio que a gente não quer burocratizar, não quer amarrar, mas a gente também tem que ter esse olhar de proteção dos trabalhadores, do consumidor, dos pequenos empreendimentos e por aí vai. E tem mais um clipe para nós? Tem sim. Esse clipe eu separei uma apresentação do meu primeiro disco de blues de 2008. Foi gravado no Teatro Dom Silvério, em BH, em 2008. Uma música do Robert Johnson que chama-se Rambling on My Mind. Little girl, I got
está falando muito da sua ligação aí com a Formiga, conta um pouquinho aí de alguma curiosidade que você já teve aqui em Formiga, alguma história marcante, o que te marcou muito aqui em Formiga, a energia, público. Fala um pouquinho dessa interação de Gleison Formiga aí. Tem muitas histórias boas, tem algumas histórias ruins também, né? Muita gente deve saber. Tem uma briga uma vez que eu acabei quebrando o violão na cabeça de um menino aí de Formiga. Foi tipo assim, foi um episódio. Rock and roll. Hã? Como é que é? Rock and roll. Pois é, mas isso foi uma fatalidade, assim, né? Mas acaba sendo uma coisa que marcou bastante, assim. Tirando isso, eu acho que, tipo assim, essa é só lembrança boa, né? Muitos shows legais, o carinho do pessoal até hoje comigo, assim, nas redes sociais, quando a gente encontra pessoalmente, quando eu volto em Formiga para tocar, né? Sempre tem esse carinho do pessoal e essa referência. Tem muita gente que até me pergunta, mas você é de Formiga? Não, eu não sou de Formiga. Não, você é de Formiga, sim, eu não sou não, gente. O pessoal fala que eu sou de Formiga, né? Por causa dessa coisa. Pô, o Gleison tocou tanto em Formiga e fez tanta coisa legal lá que sempre estava lá e sempre a galera comentou, né? Graças a Deus, bem, né? E a ponto do pessoal achar que eu sou de Formiga. E isso é muito legal, né? O pessoal de Formiga é um pessoal muito hospitaleiro também, né? Sempre foi muito bem recebido na cidade. Todas as vezes. Sempre fui, não, sempre sou, né? Eu ainda... vou, ter a oportunidade de fazer alguns shows ainda, não com aquela intensidade, né? Aquela época era outra época, né? Final dos anos 90, começo de 2000, o rock and roll estava no auge. Formiga é a cidade mais rock and roll, assim, que eu já conheci, assim, a cidade, pelo menos, de interior. E agora nós vamos para o quadro Reciprocidade. E hoje nós já falamos um pouco sobre economia criativa, né? E agora é hora de conversarmos um pouco mais com ele que tem muita experiência nessa área. O podcast Ateia tem o prazer de receber nesse segundo episódio o empreendedor Igor Bastos. Igor, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o convite. E antes de falarmos especificamente da economia criativa, conta para nós quem é o Igor Bastos. Então, meu nome é Igor, né, como foi dito. Eu sou formado em cinema de animação e artes digitais pela FMG. Eu comecei como programador de computador. É até engraçado, porque vou contar como eu ganhei meu primeiro computador, com uma historinha legal. A minha mãe era secretária do dono da loja de computadores aqui na cidade. E aí teve um evento de aniversário da loja, e eu era criança, e aí, vamos sortear um computador. Aí, eu quero participar. Aí todo mundo riu, entrega o bilhete para o menino de 8 anos. O menino de 8 anos escreve o nome dele, põe na cumbuca. Na hora que roda, bate a mão lá, sai meu nome. E aí minha mãe, a típica secretária, né, morrendo de vergonha, fala, não precisa, que isso é para cliente, não sei o quê. E eu com isso falei, não, eu ganhei, o direito é meu, tá me roubando. E aí fiz maior barraco lá, então ficou morrendo de vergonha do Igor pequenininho. E aí me deram um computador. E aí o computador lá em casa era um santuário intocável. Você quebra a Nossa Senhora Aparecida que está na mesa, mas você não põe a mão no computador, não, que ninguém põe a mão nesse computador, que esse computador custa um carro e não sei o quê. Mas eu sou muito atrevido, eu fui mexendo escondido, e aí de tanto fuçar, né, como diz a gente, os mineiros aqui, de tanto fuçar eu comecei a aprender as coisas, assim, né? E aí de lá para cá eu não parei. Até o ponto de eu começar a querer entender como é que funcionava essa máquina por detrás dela, né? Eu sempre fiz muito engenharia reversa, assim, né? Que é justamente você pegar alguma coisa e ir desmontando ela para entender como é que ela funciona, assim. E aí eu fui me apaixonando por isso. E aí é um desejo de todo mundo que abre uma empresa, todo mundo que abre, se torna professor, a gente quer melhorar o mundo, de alguma maneira. Isso é o cerne do empreendedorismo, sabe? As pessoas empreendem porque elas querem um mundo melhor.
Elas acreditam que é possível fazer algum trabalho melhor, que é possível atender um cliente melhor. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, ele está diretamente ligado à felicidade. E essa felicidade, ela parte muito da mudança, porque ninguém está 100% alegre o tempo inteiro. A felicidade é um estado de mudança, né? E dentro de tudo que era mudança, a coisa que sempre me tocou muito era o campo das artes. Então era isso, da música, do teatro, do filme, dos jogos. Isso mexia muito comigo, sempre mexeu muito comigo. E aí eu ficava pensando se era possível casar essas duas coisas, da arte com a tecnologia. Até o ponto que eu descobri esse curso lá, Cinema de Animação e Artes Digitais, da UFMG, que é um curso totalmente híbrido. Então você faz, lógica, algoritmo de programação lá no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas, e sai correndo para o outro lado do campus, porque você tem que aula de pintura daqui 15 minutos. E aí eu descobri esse campo, e aí dentro disso, eu comecei a estudar, comecei a envolver, e eu acabei me tornando monitor da matéria campo profissional, e eu fui me debruçando sobre os dados, estudando, até o ponto que eu vi que existia uma lacuna no mercado. E aí foi quando eu fundei a Espacial Filmes. A Espacial Filmes hoje ela é voltada muito para animação, para VFX, efeitos visuais. A gente produz muito pouco de vídeo institucional, quase nada de publicidade. A gente é muito voltada para o ramo de entretenimento, para artes, então nós estamos falando de filmes, séries, games. E aí, o que eu estava falando lá da economia criativa é que é natural também que isso aconteça no século XXI. Nós temos duas modalidades aqui na empresa, né? A gente tem a área que presta serviço. Então, por exemplo, esse ano a gente prestou serviço para Galinha Pintadinha do Netflix. Nós executamos alguns episódios lá da 3ª temporada. Nós executamos 8 episódios aqui dentro. E nós temos o nosso trabalho de economia criativa, que é quando a gente trabalha nossas propriedades intelectuais, que aí são roteiros, são personagens, são jogos, gameplays, mecânicas que a gente produz aqui dentro. E aí tem todo esse processo, e aí já não é B2B mais, é B2C, né? Então a gente tem a área de B2B, que presta serviço para as empresas, mas a gente tem o B2C, que é justamente a pessoa poder conectar com esses produtos que a gente faz, com esses filmes, com essas séries que são nossos. Que aí são veiculados em TVs, YouTube, enfim, tem diversas janelas aí que a gente contempla. Ô Igor, uma questão que eu queria discutir com você é o seguinte, como que você enxerga o panorama da economia criativa na nossa região? Você acha que a gente vai continuar dependendo assim, de heróis isolados como você, né, no seu esforço aí que já vem de muitos anos de desenvolvimento de empreendimentos nessa área? Ou você enxerga que a gente tem condições de estruturar um ecossistema de empreendedorismo em que a economia criativa tem um papel relevante? Como que você vê isso? Eu acho que a economia criativa está presente no estado inteiro. Isso é um estudo do Sebrae, que eu até acompanhei de perto esse estudo. Então, potencial, a nossa região tem demais. Assim, dá para elencar uma lista de coisas de economia criativa que a gente tem, desde a linguiça em formiga, ao órgão de tubo. Eu sei várias coisas de várias. Eu tenho um órgão de tubo afinado que só tem aí em formiga também, que pode ser um atrativo. Só que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto terceiro setor, enquanto governo, a gente tem que nos organizar para a gente transformar essas características em ativos. Porque hoje, o que aconteceu com a nossa região aqui? Fazendo uma retrospectiva para a gente entender um pouco melhor isso. A nossa região é uma região que ela vive de manufaturados. Como assim? Divinópolis produz roupa, manufaturado. Santo Antônio do Monte, foguete, manufaturado, é feito na mão. Calçado, manufaturado. Enfim, a gente tem uma economia, e aí eu podia ficar listando aqui, uma série de economias que vieram dos manufaturados. Só que de 2010 para cá, o que aconteceu com os manufaturados? Eles foram todos para a China. Então, hoje, Divinópolis, se a gente está falando de propriedade intelectual, hoje 97% das roupas, esse estudo do Sinvesd, não estou inventando esse número, você bater lá no Sinvesd e pedir um estudo, eles te entregam.
97% das roupas vendidas em Divinópolis são chinesas. Então a gente não produz roupa mais. E não é porque não quis produzir, porque o mercado tá ruim, o prefeito é ruim, não tem nada a ver com isso. A questão é que uma calça aqui em Divinópolis custa R$ 9,00, na China eles produzem por R$1,20. 1,20. Então uma calça de R$ 9,00 em Divinópolis, a China produz por R$1,20. E aí por que custa R$1,20? Por causa de uma questão de escala. Enquanto Divinópolis tem que produzir, e aí tem um negócio da economia de escala do Kruger, que enquanto Divinópolis produz 10 mil calças jeans, a mesma fábrica lá produz 100 mil calças jeans. Porque ela tem um programa do governo, enfim, tem uma série de questões trabalhistas lá, enfim, tem uma série de questões. Então, o que a gente tem que entender, falando mais popularmente, é que o manufaturado foi para a China. E aí, com o manufaturado na China, a gente criou uma crise aqui dentro. E aí, hoje, o que eu vejo é essa crise generalizada. E a economia criativa, eu vejo que não vai ter outra forma, porque os prefeitos da nossa região, e aí eu estou participando de muitos seminários e muitas conversas também, nós estamos com um problema muito crônico aqui, que é o problema do desemprego. Entendeu? E aí a pandemia, ela alavancou muito isso. Por quê? Não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, não é culpa do presidente, não é culpa de ninguém. A questão é a seguinte: meu prédio tinha um porteiro, certo? Com a pandemia, o porteiro foi trocado por um porteiro eletrônico, por questões do vírus. Sabe quando que esse porteiro vai voltar a ter o emprego dele? Nunca. A economia pode melhorar, o prefeito pode fazer. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente tem que pensar é como é que essas pessoas vão elaborar ofícios e como é que esses ofícios vão ter valor agregado. Porque se esse valor não for agregado, a gente não vai competir com a China. A gente precisa produzir coisas de valor agregado. Isso aí tem que ser meta para o empresariado, tem que ser meta para a gestão pública, tem que ser meta para o Sebrae, tem que ser meta para a academia. Então, se a gente não agregar valor ao produto, nós não vamos bater de frente com a China. Não tem como, é uma questão de escala. É matemático isso. Então, a economia criativa que eu vejo, ela vai ser uma coisa que ela vai ser meio que empurrada goela abaixo diante da situação econômica. Então, não é questão de eu quero ou eu não quero, é questão de este é o caminho mais fácil. Vai ter gente que vai conseguir outros caminhos muito mais difíceis, os heróis? Vão, mas é só você parar para pensar. No ano passado, a gente contratou 40 carteiras assinadas aqui dentro. Qual outra empresa que não seja do segmento da economia criativa, no meio da pandemia, contratou 40 novas carteiras assinadas? Nenhum. O McDonald's está vindo para cá, eles estão fazendo maior fuzuê, porque eu trabalho caladinho. Vai ter 22 carteiras assinadas. Então, assim, não é questão de achar ou não achar, a questão é que é o caminho que vai sobrar, na minha opinião. Tá? Não que eu seja o guru aí da economia, nem nada disso, mas o desenho que eu vejo, o caminho que está seguindo de agregar valor. Nós vamos ter que agregar valor. E agregar valor sem ser pela essa questão da propriedade intelectual, eu acho muito difícil. Então, se você quer ter uma roupa, você vai ter que ter uma marca de roupa. Porque se você produzir calça jeans simplesmente por produzir, você não vai conseguir competir com a China. Agora, se você cria uma marca, se você cria valores, se você cria princípios, e você consegue agregar valor nela por algum processo, por algum item da comunicação, por alguma motivação ou algum propósito, né? Aí você consegue fazer sua calça jeans de R$ 9,00 ser vendida a preço competitivo. Por quê? Porque a China não vai conseguir fazer isso. Igor, você já comentou e já começou aí a falar sobre um pouco dos desafios, né, dos empresários nessa questão do valor agregado, mas para quem empreende já no segmento de economia criativa, qual que você acha que são os maiores empecilhos que a gente enfrenta hoje nessa jornada empreendedora como empreendedor do setor da economia criativa? Olha, eu acho que o digital ele vai trazer muitos desafios. Ele abre muito campo, aí a gente tem que entender que tudo vai trazer coisas positivas e negativas. Mas o digital, eu vejo que ele vai trazer um desafio muito grande, que é o seguinte, né? Vou dar um exemplo da música aqui,
porque eu tenho um pouco de relação com a música e podcast. Antes, você gravava uma música, punha no CD, o CD era físico. E as pessoas iam lá e compravam, sei lá, 20 músicas por R$20, certo? Beleza. Aí é um preço justo. Eu falo para você, CD tem 20 músicas, ele custa R$20. Provavelmente você pensou, ok, preço justo porque é um CD. Quando vai para o digital, a gente não tem o físico. Então passa a ser digitalmente. E aí as pessoas tendem a nem sempre ver valor agregado a isso. Então, se eu te cobrasse R$1 para você escutar uma música de um determinado artista, seria os mesmos R$20, mas provavelmente você acharia, cara, pô, mas eu vou ter que pagar R$1 para cada música? Então, se eu escutar 100 músicas, é R$100, é 10% do salário mínimo. Então, assim, o fato do digital ter essa questão, tem essa questão escalonável, você gasta muito menos dinheiro para investir, para escalonar, mas ao mesmo tempo as pessoas têm mais dificuldade de ver valor agregado. Tanto que qual que é a estratégia que tem seguido? É o freemium, que eles falam, né? Que é o gratuito, mas tem a versão paga. Então é os 30 dias da Netflix. Então, você pode escutar quantas músicas você quiser aqui no Spotify, mas se você quiser escutar sem propaganda, sem isso, sem aquilo, aí você paga o valor. Então, a estratégia que o pessoal tem feito é o freemium, mas o que eu vejo é muito disso, de como é que a gente vai agregar valor para essas coisas que são inteiramente digitais, assim, né? Eu acho que dentro de todo o escopo, assim, é muito grande. Porque, por exemplo, se você tentar viver de música só com as publicações nas plataformas de streaming, provavelmente você não vai conseguir, entendeu? Ele tem que ser uma fonte de renda extra. E aí você vai ter que fazer show, você vai ter que gravar música para não sei o quê, você vai ter que talvez tocar até em outros instrumentos. Então, assim, o agregar valor no digital é uma coisa que eu ainda tenho, eu acho que vai ser um grande desafio. Principalmente porque a economia está indo para uma onda de experiências, né? E aí, que tipo de experiências novas você vai conseguir trazer no digital? É um grande desafio, se você para pensar assim, né? E aí, a saturação também, né? Ah, tá saturado, vou gravar aula. Ah, mas eu vou vender como? Tá saturado. Aí vai ter que sentar com o Sebrae e fazer uma estratégia mais pesada, vai ter que pensar melhor, nichar, vai ter que nichar mais, afunilar mais o público. Então, assim, o que eu vejo é isso, assim, esse mercado digital, para mim, com essa migração de todo mundo para o digital e o valor agregado, as pessoas não conseguirem enxergar o valor agregado que tem. Igual, uma coisa que eu fico assim, você tem que trabalhar mais no Instagram. Cara, sabe o trabalho que dá trabalhar no Instagram, bicho? As pessoas assim, não, você tem que fazer... Cara, você sabe tem que fazer um canal no YouTube. Tudo bem, dá para ligar o celular, mas assim, mesmo fazendo amadormente, ainda tem o tempo de sentar, pesquisar o que você vai falar, tem o tempo de você parar, vai começar a gravar, o cachorro vai latir, você vai querer parar, a energia vai cair, tem o tempo de editar e se você quiser ser visto, você tem que ter estratégia de pôr o seu vídeo com as hashtags certas, fazer Search Engine Optimization para você posicionar legal, você tem que ter uma rede, você tem que trabalhar em rede com as pessoas, você tem que estar conectado com elas. Então, assim, é só trabalhar melhor o Instagram. Não é só não. É muito trabalho ainda, assim. Acho que é isso, assim. Igor, que conselho você daria para quem quer empreender no setor da economia criativa? O principal conselho que eu daria é começar pequeno. Comece pequeno. Testa. Sabe? Testa. Acho que o pessoal quer começar sempre lá em cima. Não é ganhar 1 milhão, é ganhar R$1 todo dia. É os pequenos hábitos, assim. Eu vejo que muita gente às vezes entra, fala, vou fazer um filme aqui, vou ganhar mais dinheiro que a Disney. Não vai. Sabe? Ganha R$1 todo dia. Depois que você vai ganhando R$1, vou ganhar R$1,50. Vou ganhar R$2 todo dia, R$3. Eu acho que a maior dica que eu tenho para dar é essa. Porque às vezes a gente fala de música, o cara começa a falar de Mozart, de Beethoven ou de Anitta.
sabe? Começa pequeno, olha lá, uma nota de cada vez. Então, acho que é isso. A maior dica que eu tenho para dar é essa. E testa, não tem medo de errar, vai errar. E persistência também. É um pouco isso, começar pequeno e ter o máximo de persistência possível. Muito obrigado aí pelo conselho, pelo conhecimento aí que você passou para nós, Igor. Queria deixar uma mensagem final? Eu queria só agradecer mesmo aí a todo mundo, falar que boa sorte aí no podcast. Tomara que o máximo de pessoas possíveis tenha aqui a ouvir, porque conheço o trabalho do Miguel, conheço o trabalho da Ana Paula, estou conhecendo agora o trabalho do grupo de vocês, mas só de ser um grupo de empresário eu já admiro muito. E aí, assim, é um trabalho fantástico e o que eu puder contribuir sempre, vocês podem me chamar. E é isso. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. E tamo junto. Vamos lá pela nossa região aqui para a gente melhorar e voltar no ranking lá de ser uma das melhores economias aí do estado. E em projetos atuais, a gente está vendo que você está movimentando aí bastante com o Sarau, tem as suas lives de segunda-feira, vi também que você está soltando um documentário aí com a Emerson Nogueira, livros. Tem muita coisa, bicho. Pois essa coisa da poesia já tem muito tempo que eu escrevo, mas por essa dificuldade que a gente falou, antigamente era difícil para publicar e tudo mais, era caro. Aí eu fiquei muito tempo assim, com vários livros assim, para lançar. Eu sou mais de escrever poesia do que música. Eu tenho minhas composições também, mas eu escrevo muito. E agora, no mês passado, eu lancei meu primeiro livro, tem vários ainda para lançar. Tem o movimento do Clã da Poesia, né, que é uma confraria de poetas e escritores que a gente tem, que já tem mais de 100 poetas, né? A gente já publicou também a primeira coletânea do Clã da Poesia, que é um livro com todos esses poetas e tudo mais. E eu continuo. Agora eu tô finalizando meu curso de gestão pública, depois eu quero fazer uma pós em ciências políticas e vou entrar para a guerra da política. No próximo ano eu devo já começar. Estou estudando, pegando embasamento teórico, né, a princípio, para, quem sabe, né, no próximo ano já tentar me entrar nesse meio também, que é uma coisa que eu quero fazer, como eu faço com a música, né, tentar fazer coisas que sejam diferentes como eu faço na música e pioneiras, mas é um projeto que vai ser ou para o ano que vem ou para frente, não sei ainda, né? Mas eu estou estudando, estou fazendo gestão pública e quero continuar depois desse período pandêmico, né? Quero continuar assim, com o pé no freio, não quero mais viajar tanto, ficar tanto tempo fora de casa, igual eu ficava antes. Primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiquei lá 40 dias tocando, cada dia num país, cada dia num lugar, e agora eu tenho que dar um apoio para minha família, meu pai já não está tão bem de saúde, então eu vou ter que pisar no freio. E essa coisa de pisar no freio depois da pandemia com os shows é um dos projetos, assim, eu vou diminuir minha sequência de shows. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, ao André Monteiro por ter me convidado para participar desse bate-papo super legal. Obrigado, Marielle, Ana Paula, Miguel, o Igor e o Gustavo. Espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, Gleison, Dedé. Esse bate-papo incrível, né? Aqui na Cidade do Rock. É muito bom a gente poder falar, nós que somos formiguenses, né? Que a gente é da Cidade do Rock. Então, eu adorei esse bate-papo. E agora vamos para a nossa sessão Conecte-se. Estamos chegando ao final do nosso segundo episódio do podcast Ateia. Mas antes, vou pedir a todos para que cada um dê suas dicas de leituras ou filmes, séries, documentários, enfim, o que vocês acharem que pode contribuir para o pessoal desenvolver mais o espírito criativo, inovador e empreendedor. Hoje, Marielle, a minha dica para quem quer estar conectado com a economia criativa, a gente tem o P7 em Minas Gerais, que ele foi o primeiro hub de inovação de economia criativa do Brasil. Ele está sediado em Belo Horizonte. E aí vocês podem acessar o site do P7 Criativo pelo p7criativo.com.br. É uma ótima plataforma para você se conectar com os players e também estar bem informado sobre economia criativa. Uma segunda dica é que vem aí, ainda não temos data confirmada, a nova Max 2021, que é a Minas Gerais Audiovisual Expo.
muito importante também para o segmento e quem quer empreender na economia criativa. Bom, pessoal, minha dica hoje também está dentro do tema do nosso programa, né, Economia Criativa, que é um documentário muito bacana que foi lançado ano passado, que se chama brasilcriativo.doc. O documentário está disponível no YouTube, vai aparecer o endereço aqui para vocês, vai estar no créditos finais do nosso programa. Acho que vale muito a pena, é um documentário pequeno, cerca de 50 minutos, que mostra os vencedores de uma premiação que aconteceu no Brasil até 2019, em função da pandemia ela foi suspensa, que contemplava iniciativas de economia criativa. E esse documentário ele passa pelos 12, mostra os 12 vencedores, cada um numa categoria daquelas que a gente mencionou na parte teórica lá. Então tem um vencedor das artes cênicas, tem um vencedor da área de games, e é muito legal, porque mostra que no Brasil inteiro você tem iniciativas de economia criativa, você tem iniciativas pequenas, como, por exemplo, um projeto que é um museu numa comunidade, da produção cultural da própria comunidade, até grandes startups, que hoje já são grandes empresas, como, por exemplo, o Elo 7, que é uma plataforma de comercialização de artesanato no Brasil, que hoje já é uma grande empresa. Então, vale muito a pena conhecer essas iniciativas para a gente entender, enxergar realmente o que é economia criativa na prática. São todas experiências muito inspiradoras, o vídeo é muito bem produzido, ele foi uma ideia do Lucas Foster, que é um publicitário, é uma das referências no Brasil na área de economia criativa. Então, fica aí minha dica, o documentário brasilcriativo.doc. A minha dica hoje vai ser em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Eu quero fazer uma homenagem ao considerado o primeiro deus da guitarra, que foi o Eric Clapton. Pichavam-se os muros de Londres, na época, Clapton is God, na verdade. A segunda dica que eu quero dar é do Gleison Túlio, que é o nosso convidado musical, que todas as segundas-feiras aí no Instagram dele está fazendo o Segunda Sem Lei, com Gley, que ele homenageou Raul Seixas e homenageia todo bom e velho rock and roll aí. E como o Miguel falou, né, essas dicas vão estar na descrição do episódio e em nossas redes sociais também. Então, fiquem de olho. Muito obrigada, gente. Nós chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast A Teia e agradecemos demais a audiência de vocês e voltamos a falar. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com os colegas, vizinhos, no grupo do WhatsApp, da família, enfim, com todo mundo. E não se esqueça, o que queremos é fazer um bate-papo que faça sentido e contribua para o desenvolvimento de cada um de vocês. Então, enviem seus comentários, críticas e sugestões por meio das nossas redes sociais. A gente precisa muito saber o que vocês estão achando do nosso podcast, porque afinal ele é para vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Agradecemos muito a presença mais que especial dos nossos convidados de hoje, o Igor Bastos e o Gleison Túlio. Muito obrigada e até o próximo episódio. Só existo em caminhos onde persistir.